vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo, que Jesus é o caminho dos céus. Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais uma vez dando uma passadinha aqui para trazer mais uma breve reflexão da palavra de Deus para o nosso elevo espiritual. Deus trouxe ao meu coração uma palavra e eu quero compartilhar com vocês. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2, somente o verso de número 5. Que escrito está: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Eu quero falar em rápidas palavras acerca do tema: o Deus que trata as causas e cura os sintomas. Repete comigo: o Deus que trata as causas e cura os sintomas. A medicina moderna, ela tem o costume de curar os sintomas. Muito dificilmente chega à causa da enfermidade, porque sempre nos dá um paliativo quando chegamos em um posto médico, em uma unidade de saúde ou em um hospital, com algum tipo de sintomas que eles às vezes vão fazer um exame para procurar a causa. E isso é algo muito superficial, porque é de ordem física. No texto que nós lemos, nos deixa curioso quando Jesus está em Cafarnaum, e ele já entrou em Cafarnaum produzindo diversos milagres. Capítulo de número 2 em diante nos mostra que ao sair da Judeia e em direção a Cafarnaum, o Senhor já entra produzindo dois tipos de cura. Um endemoniado cruza o seu caminho e o Senhor traz duas curas, uma cura física e uma cura espiritual. Porque aquele homem carregava uma enfermidade no seu corpo, produzido pelos tombos que o demônio, quando possuía a sua vida, lhe dava. Logo após, o Senhor produz mais 3 curas, quando ele tem um encontro com a sogra de Simão Pedro, que estava enferma, e o Senhor traz uma cura física, uma cura espiritual e uma cura psicológica. Depois dali, antes dele chegar ao ponto em que ele iria trazer um grande sermão para o povo, ele tem um encontro com um homem que tinha também 2 tipos de enfermidades muito latentes. Era um leproso, que ele traz a cura física e a cura espiritual, porque além da cura, ele foi salvo. O Senhor trouxe-lhe a redenção. Quando ele entra na casa em que ele estava, a Bíblia diz que uma grande multidão cercou a casa. A entrada, ninguém passava por ela porque não tinha espaço. E a multidão era tão grande, querendo saber quem era esse revolucionário pregador. Quem era este Jesus que por onde passava, pregava, ensinava, transformava, libertava e curava. Logo 4 homens interessados em ver a cura de um amigo, que era paralítico, improvisaram uma maca, um leito, como a Bíblia chama, e levaram este homem em direção à casa em que Jesus estava. Só que eles procuravam um espaço para se aproximar de Cristo e levar aquele homem a Cristo, e eles não o encontravam. Eles subiram em um alpendre lateral, chegaram até o teto da casa, abriram um espaço e desceram o leito pelo telhado. Jesus olha a atitude daqueles 4 homens e enxergou neles uma fé que em poucos ele tinha visto.
E olhando para o paralítico que estava naquele leito, logo na sua onisciência, ele identifica a causa da enfermidade daquele homem. Todos esperavam ouvir a seguinte frase dos lábios de Jesus: levanta e anda, seja curado. Pelo contrário, Jesus olha para aquele homem que estava paralítico, ele diz: filho, perdoados são os teus pecados. Todos que ali estavam esperavam Jesus lançar uma palavra de cura. Em primeira instância, ele lança uma palavra de perdão. Isso nos faz entender que a enfermidade daquele homem tinha uma causa muito séria. A causa da enfermidade dele era o pecado. Então, por sua vez, primeiro o Senhor procurou tratar a causa da enfermidade. Por outro lado, o Senhor trata a causa e depois da causa ele cura o sintoma. A causa da paralisia era o pecado. O sintoma era a paralisia. Mas o Senhor nunca faz a sua obra pela metade. Aquele homem precisava de uma cura física, mas também de uma cura espiritual. O Senhor precisava libertá-lo daquilo que estava causando os danos em sua vida. Quando o Senhor lança ali a palavra, filho, perdoados estão os teus pecados, havia um grupo seleto, também dentro da casa, que não estavam ali ouvindo Jesus porque eram simpatizantes da sua mensagem ou porque credibilizavam os seus sermões. Este grupo estava ao redor de Cristo, como outros grupos também que o seguiam na sua curiosidade para procurar criticá-lo ou acusá-lo ou tentar matá-lo. Quem era este grupo que estava dentro da casa? Os escribas. Os escribas eram homens muito bem treinados na doutrina da lei. Então eles sabiam que qualquer um que perdoasse pecado, automaticamente estava se declarando Deus. Porque na lei, somente Deus tem o poder de perdoar pecados. Então eles lançam esta censura. E Jesus, na sua onisciência, que é um dos seus grandes atributos, ele conhece o pensamento vicioso do coração daqueles homens, vira para eles e lhes diz: o que lhes seria mais fácil? Ouvir dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aí Jesus se identifica com esta frase que ele usou, ou que eu vou falar agora, quando ele diz, para que saibais que o filho do homem aqui, é uma conotação que aponta para o Filho de Deus, para o próprio Deus. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, é que eu te digo, paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Automaticamente aquele homem levanta, as pernas que estavam atrofiadas chegam para o lugar. Ele se põe de pé, toma o seu leito e sai à vista de todos em direção à sua casa. Ali o Senhor traz uma resposta para os escribas, já que eles não poderiam entender a questão do perdoados estão os teus pecados, porque eles não sabiam o que era o perdão e nem praticavam o ato do perdão, até porque a lei que eles usavam apenas executavam mortes e não davam vida. Aquilo que Jesus pregava, pelo contrário, livrava o homem da morte e trazia vida. Quando Jesus fala assim, Jesus estava dando uma resposta à altura.
já que vocês não compreendem a lei do perdão, eu vou mostrar para vocês a lei do sobrenatural. Já que eles não entendiam que Jesus, ou não queriam reconhecer Jesus pelo que ele ensinava, teve que reconhecer pelos sinais, prodígios e maravilhas que ele produzia. Só que aqui não é o ponto culminante desta reflexão. Isso nos faz entender que a cura daquele homem não veio porque ele precisava andar. Até porque a causa da sua enfermidade não era uma causa normal. Não foi de nascença a sua paralisia. A sua enfermidade foi fruto dos seus pecados. Com quantas pessoas eu posso estar falando agora que têm padecido com algumas mazelas em sua vida, seja de ordem física, seja de ordem emocional, seja de ordem psicológica, seja no campo financeiro, e você vem padecendo muitos anos e orando para que o Senhor produza um milagre em sua vida. E talvez o Senhor esteja apenas querendo que você venha enxergar que Ele não vai te livrar desses sintomas, o sintoma da dor da perda financeira, os sintomas das enfermidades físicas, Ele não vai te curar agora. Dos sintomas dos problemas psicológicos ou psicossomáticos. Por quê? Antes de curar os sintomas, Ele quer tratar a causa dos sintomas. Talvez o Senhor esteja produzindo tudo isso em sua vida para que você entenda que existe uma causa. E antes do Senhor tratar o sintoma, Ele precisa trabalhar na causa. Ninguém melhor do que nós mesmos sabemos aonde estamos errando, aonde estão os nossos pecados mais ocultos. As falhas que nós temos fora dos olhos dos pastores, dos obreiros, da igreja, mas que lá no nosso íntimo ela está bem guardadinha. Salomão diz em Provérbios 28:13 que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Paulo já nos dizia lá na Carta aos Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porém, aquilo que o homem plantar, isso então ele ceifará. Fica um conselho prático de um servo do Senhor, de um sacerdote de Deus, de alguém que quer ver o seu bem, de alguém que foi levantado por Deus para instruir um povo a caminhar, a trilhar os caminhos do Senhor. E quando nós trilhamos os caminhos do Senhor, vivendo segundo a sua palavra, nós vamos atrair para nós as bênçãos de Deus sem precisar de muito esforço, sem precisar desses cultos pirotécnicos que nós estamos vendo por aí, fogo que ninguém sabe de onde está vindo, menos da palavra e do Espírito Santo. Não vamos precisar desses cultos circenses espetaculosos, porque a igreja, o seu púlpito, o seu altar não é um picadeiro. E muitos estão fazendo muitas encenações, fazendo do santo púlpito, da santa tribuna, do santo altar da igreja um picadeiro. Nós não precisamos dos cultos circenses e nem das pirotecnias. Não precisamos fazer dos templos boates, como estão fazendo alguns para atrair pessoas
para mexer somente com o seu psicológico e com seus sentimentos, com as suas doutrinas do coach. O Senhor não é um coach, a mensagem do Senhor não é coach. A mensagem do Senhor não trata dos seus sentimentos apenas, do seu psicológico. Ele trata do seu corpo, da sua alma, e ainda te dá o direito a ter o teu nome escrito no livro da vida. Nós não precisamos, como eu falei, de um templo com as paredes pintadas de preta, com canhões de luzes de LED, de várias cores, com fumacinhas coloridas. Isso é o mundo dentro dos templos. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Eu não preciso copiar o mundo para atrair pessoas. Eu preciso fazer a diferença e ser aquilo que a Bíblia diz, o sal da terra e a luz do mundo. Jesus não teve pessoas por perto dele porque ele inovou. Nós não precisamos de inovação, nós precisamos de transformação, de voltar aos princípios. O Senhor quer curar a sua vida, os sintomas do pecado que está em nós, mas antes Ele precisa tratar a causa. Permita-se hoje ser tratado para ser curado. Não adianta eu colocar uma pomadinha por cima de uma enfermidade que está infeccionada sem antes tomar um antibiótico. Não vai funcionar. A palavra de Deus é suficientemente poderosa para tratar as nossas causas e curar os sintomas que nos apartam de Deus e da sua presença. Quer as bênçãos de Deus? Corra para os braços do Senhor. Ele quer tratar as tuas causas. Ele quer curar os sintomas que te levam à perdição eterna. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. E devo orar com você e por você. Bendito Deus, Pai eterno e santo que está nos céus. Eis aí o teu povo, a tua igreja. Nós estamos aqui nos rendendo diante de ti, reconhecendo a tua soberania, permitindo, ó Pai, que o Senhor entre em nossas vidas neste momento e trate, ó Pai, das causas que produzem as enfermidades que nós precisamos ser curados. Repreenda de nós, Senhor, aquilo que não te agrada, aquilo que não te glorifica, aquilo que não agrega valores espirituais, aquilo que não mantém em nós uma comunhão plena contigo. Nos permita, Senhor, ter uma nova oportunidade da tua parte, para que em tudo seja o nome do Senhor glorificado e que o mundo veja essa transformação, que o mundo enxergue em nós o brilho do teu Espírito e que vidas sejam edificadas através de nós, para que possamos ter o real e verdadeiro sentimento que estamos cumprindo o teu ID. Deus, nós te agradecemos. A palavra é gratidão por todos os teus feitos e pelas riquíssimas oportunidades que nós temos, embora não a mereçamos. Muito obrigado, Senhor, por ter falado conosco, por ter nos despertado, por ter revelado a nós a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima, se assim for da vontade de Deus. Um abração para todos.